Irmão, presta atenção. Deus já perdoou esse pensamento que você teve na sua cabeça hoje. Esse seu toque religioso. Deus não tá lá nos céus, como eu já disse hoje na minha outra rede vizinha, eu disse o seguinte assim: Deus não tá lá com um chicote nos céus olhando assim, aquele ali pensou um pensamento impuro, xablau. Aquele outro ali pensou mal de mim, xablau. Não. Entenda que o pensamento que você tem não é pecado. Ele não é um pecado que já gerou na sua cabeça. Agora, ele é um pecado se você tem esse pensamento e você vai alimentando ele pensando assim: será que Deus é isso mesmo que a minha cabeça está falando? Acho que ele é sim. Será que esse pensamento impuro que eu tô tendo aqui no meio do culto é legal? Eu acho que é legal sim, eu vou continuar pensando nele. Não, você não pode ir alimentando e fazendo ele morar no seu coração. Você tem que o quê? Eu gosto bastante de a gente olhar o texto lá que Jesus está sendo tentado no deserto. Jesus estava no deserto e Satanás foi lá tentar o próprio Deus, cara. Ele foi lá tentar fazer Jesus cair, digamos assim, né? Pecar. E ele vai lá e começa a oferecer as coisas para Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você quer todos esses reinos, ter todo esse poder, me adora, se ajoelha aqui e me adora. Se você quer todos os poderes dos reinos da terra, se joga daqui de cima e faz os anjos de Deus te buscar, te pegar. Jesus disse para todas essas não. Por que ele disse não? Porque ele sabia que ele era o filho de Deus. Ele sabia a identidade dele. Ele era filho de Deus e a missão dele não era ficar esnobando, mostrando os poderes dele aqui pro Satanás, para ser tentado ali. Mas era o que? Adorar e fazer o plano de Deus, que era morrer pelos nossos pecados lá na cruz e ressuscitar. Não entenda aqui que é a questão dele não exercer os milagres, mas era ele não se sujeitar ao que Satanás estava provando ele ali, entendeu? Então Jesus respondeu e rebateu tudo com a palavra de Deus. E o que eu quero dizer aqui? Cara, quando esses pensamentos virem na sua cabeça, eles não são pecado, eles são as tentações, igual as tentações que Jesus sofreu lá, só que com um ponto: Jesus não cedeu para elas, e você não deve ceder para esses pensamentos também. Se vir um pensamento assim na sua cabeça, tô pensando mal sobre Deus, ou tô pensando em moralidade sexual aqui, seja qual for, no lugar que for, você vai pensar: cara, eu sou filho de Deus primeiramente, então eu não devo pensar isso, eu não devo manter isso na minha cabeça. Sai pra lá, rebate ela, entendeu? Então você primeiro tem que rebater elas na sua cabeça e elas vão vir, elas não são pecado se você não fazer aquilo que eu falei, mas quando elas virem, rebate elas. Entenda uma coisa: essa aqui é uma análise que talvez você caia nela ou não, mas talvez esses pensamentos podem vir do nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo do que o nosso coração tá cheio. E isso a gente liga para nossa mente. A nossa mente pensa muitas vezes aquilo que a gente consome. Se você consome coisas imorais, se você consome conteúdos irrelevantes que vão te levar a gerar esse tipo de pensamento, toma cuidado, faça essa análise, meu mano. Não caia nesse papinho de assistir um videozinho não dá nada. Andar no meio dessa converseira aqui que estão tendo aqui na escola ou onde que for, não dá nada. Dá sim, porque isso vai se filtrando no teu coração e vai te fazendo pensar impuro. Mas então, se você tem esse pensamento, não se apavora. Porque uma coisa eu vejo, que é o que Satanás quer, que a gente se afaste de Deus. E ele é muito inteligente, e ele usa esse toque religioso para nos afastar de Deus, que foi o que aconteceu no Éden. Ele fez o ser humano ter vergonha de Deus e se esconder. E é isso que ele faz com a gente. Ele começa a jogar na nossa cabeça: você tá pensando isso daqui, se afasta de Deus, você não é digno, Deus não vai mais gostar de você porque você tá pensando isso. Não, cara, para e analisa, e analisa tudo isso que eu falei no vídeo aqui. E uma coisa interessante que eu recomendo vocês a lerem Romanos 8, mas principalmente vou citar uma parte aqui que é muito bom pra gente, Paulo falando: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo aqui, mano? O único meio de salvação é a gente crer em Jesus, que ele é o nosso Salvador, e a partir daí viver uma vida com o coração arrependido. Esse é o único modelo de salvação que a gente pode ser amado novamente por Deus. Então, se a gente crê em Jesus Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem pensamento impuro, nem o pecado que você comete, nada, mano. E aqui eu não tô dando uma carta verde pra você ir pecar, entendeu? Já que Cristo morreu por mim, eu vou lá e vou continuar pecando. Não,
Não é isso. A gente vive atualmente aqui, ó, a gente crê que Cristo morreu por nós. E a partir daí a gente não fica tentando ser 100% para conquistar o amor de Deus. Não, porque o único que conquista o amor de Deus pra gente é Jesus Cristo. Então a gente crê em Jesus Cristo e em gratidão pelo que ele fez pela gente, em gratidão pelo esse sacrifício, por esse ato de amor de Deus, é que a gente foge do pecado. Mas a Bíblia diz lá em 1 João, que eu recomendo muito vocês terem gravado na mente de vocês, diz o seguinte: se a gente pecar, Deus é fiel e justo para nos perdoar através de Cristo Jesus. Então ele vai te perdoar se você tem um coração arrependido. E o que é um coração arrependido? É, mano, se você caiu, se você pensou e você alimentou aquele pensamento, você pensa, cara, Deus me perdoa, eu não queria ter cometido isso. Então, eu peço perdão pro Senhor e daqui pra frente eu vou tentar não cometer esse pecado. Você vai analisar tuas quedas e vai pensar assim, ah, eu caí nisso, eu caí por causa disso, eu pensei por causa disso, então eu vou começar a cortar isso daqui. E eu vou viver uma vida caminhando em santidade, não para tentar ser aceito, mas caminhando em santidade porque Deus já nos aceitou e a gente vai caminhar em gratidão por Ele. Entendeu, meu mano? Essa foi a mensagem de hoje em relação ao toque religioso que nós muitos temos aqui. Ah, eu não sou digno de estar com Deus. Ah, eu não sou digno disso. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Eu não sou digno. Ninguém, nenhum. O cara mais top do mundo, nem Paulo era digno. Nem Pedro era digno. Nem Davi era digno. Nenhum deles era digno. Eles só foram dignos através de Jesus Cristo. Através da graça. Através da fé em Cristo. Através da fé em Deus. Entendeu? Nós só somos dignos por isso. Então, o fardo de Cristo é leve para as nossas vidas. É a gente crer nele e viver uma vida de arrependimento, não querendo pecar. E eu termino aqui, ó, com a mensagem que Jesus fala para a prostituta, que é eu e você lá. Todo mundo queria apedrejar a gente por causa do nosso pecado. Até nós mesmos queremos nos apedrejar às vezes. Mas o que Jesus fala? Teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Vá e tenha uma vida de arrependimento. Você caiu, levanta e corre para os meus braços, porque é eu que morro por você na cruz. É isso que Jesus nos traz, mano. Então guarda essa mensagem no seu coração. E eu termino aqui com uma oração. Deus, eu peço pro Senhor que todos os nossos corações, de quem tá ouvindo, o meu, que a gente entenda isso, Pai. Que é pela Tua graça e não pelos nossos méritos que nós somos salvos. E também não deixa a gente cair pro outro lado do legalismo, do liberalismo, onde a gente fala assim, ah, já que Jesus morreu por mim, eu tô de boa. Não, nós não estamos de boa. A gente vai sempre ter aquele coração arrependido, aquele coração que te ouve, Pai, e entende que nós devemos viver em gratidão pelo que o Senhor fez, que nós devemos odiar o pecado e não namorar com ele, Pai. Então coloca esse coração em nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, porque se não fosse por ele, a gente não podia nem orar pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu amigo, se tu curtiu esse vídeo aqui, deixa aquele like, apoia aqui o canal, envia para um amigo que precisa também assistir ele. E tem um vídeo aqui, ó, se você quer dar um passo a mais na sua caminhada com Deus, tem um vídeo que eu deixei aqui explicativo sobre o meu treinamento, que ajuda eu e ajuda você também, um treinamento todo detalhadinho de como você se aproximar de Deus cada vez mais. Assim, eu termino o vídeo aqui. Um beijo. Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson. Um beijo, até mais.